Bom dia, meus amores. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro, teremos aula de arte, onde iremos falar sobre a arte de fazer rir. Vocês gostam de palhaço? Eu adoro, certo? A gente ri bastante com ele, né? Então, palhaço é uma arte também, né? Onde eles podem expressar toda a alegria deles, mesmo muitas vezes eles não estando alegres, mas ele tem esse dom, essa missão de fazer a outra pessoa sorrir, né? Palhaços são conhecidos pelo público há muito tempo e já existiam mesmo antes dos circos. Há muitos anos, os palhaços foram os personagens principais, pois nos circos e hoje trabalham como uma linguagem de maneira própria. Nos circos mais tradicionais havia e ainda há números clássicos com palhaços. Além disso, eles também se apresentam chamando a atenção do público enquanto preparam os equipamentos para alguma atração, certo? Há vários tipos de palhaços, né? Dentre eles estão branco, augusto ou tonto, excêntrico, vagabundo e bufão. Cada um desses tipos caracteriza um personagem e tem uma maquiagem, um vestuário específico. Por exemplo, cada um desses palhaços se veste de uma forma diferente, certo? Muitas vezes a gente encontra pessoas fazendo palhaçadas, mas com a roupa diferente do palhaço tradicional que a gente conhece hoje, certo? O branco, por exemplo, é um tipo de palhaço que tem uma aparência fria, representa o mundo adulto, a lei e repressão, o poder e a autoridade. Sua maquiagem constitui-se em pintar a cara de branco e veste roupas ricas, com peças clássicas e um gorro pontiagudo. Já o Augusto, ou tonto, é o mais conhecido e engraçado de tipos de palhaço, pois seu personagem surpreende, travesso, generoso, sociável, provocador e representa a liberdade do mundo infantil. O único elemento imprescindível na sua maquiagem é o nariz vermelho, que pode ser vestido de qualquer maneira, mas não deixa de ter os grandes sapatos. Aqui na escola a gente tem esse palhaço, né? O professor Otávio, né? Que ele trabalha como palhaço, ele é o palhaço Xeleléu, né? Faz a gente várias vezes sorrir nas festas aqui do colégio, nas festas de aniversário. Ele não trabalha em circo, mas trabalha em festa de aniversário, né? Trabalha aqui na escola, fazendo a gente sorrir com as brincadeiras dele. Lembrando sempre, ele está sempre com o nariz vermelho e os sapatos grandes, né? O excêntrico é um tipo de palhaço cujo personagem se caracteriza pela sabedoria e inteligência, surpreendendo com o que se resolve problemas e dificuldades. Suas apresentações normalmente não falam e usam instrumentos musicais e outros objetos. Não há obrigatoriedade de usar maquiagem, quando faz, em sua geral, é clássica. Seu vestuário é quase sempre simples, sendo comum em termo. Já o palhaço vagabundo é um palhaço cujo personagem é silencioso, abandonado, marginalizado socialmente. Alguém que não tem nada, e quem sabe não terá. Embora seja satisfeito com o pouco que tem, por isso não espera mais. Ora é feliz, ora é triste. Sua maquiagem representa a fuligem da estrada, da vida e também usa o nariz vermelho do Augusto. Seu vestuário é normalmente um traje elegante, masculino e escuro, embora seja surrado. E agora, por último, o palhaço bufão, ou bobo da corte. É um tipo de palhaço que se originou nas cortes e tinha a função de entreter os membros das famílias reais. Esse personagem é atrevido, sarcástico, inteligente e muitas vezes pontual e os interesses dos reis e as necessidades do povo. A maquiagem é bem colorida também, veste trajes espalhafatosos, coloridos e chapéu com guizos e sinos nas pontas. Então vocês conheceram, né, 5 tipos de palhaços diferentes, né? Às vezes a gente acha que são todos iguais, porque faz muitas vezes as pessoas sorrir, mas não é, cada um tem sua característica e a forma de se vestir, certo? Espero que vocês gostem de palhaço, né? Sempre sorriam com eles, porque eles trabalham tanto, né, para fazer a gente sorrir. E muitas vezes, como eu disse no início, eles não estão felizes, né? Às vezes eles estão com alguns problemas, mas ele assim mesmo está fazendo as outras pessoas, as outras crianças, os adultos, os idosos sorrir, certo? Então, em seguida, vocês vão responder as páginas 82 a 85, certo? Preste atenção nas atividades, faça com atenção. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijo.
Bom dia, meus amores. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro, teremos aula de ciência, onde iremos estudar sobre o ser humano. Vocês vão encontrar esse conteúdo na página 146 à página 149 do seu livro, ok? Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa, apesar de herdarmos características comuns dos nossos pais e de nossas mães. Essas características são estudadas pela genética. É um ramo da biologia que estuda a hereditariedade e a estrutura dos genes e suas funções. Gene é a unidade fundamental responsável pela hereditariedade. Os pais passam para os filhos certas características como: primeiro, tipo e fator sanguíneo, a pigmentação da pele, quer dizer, a cor da pele, traços como nariz, boca, a forma do rosto, dos olhos e o tipo de cabelo. Por meio de um exame chamado de DNA, é possível a identificação da paternidade. O exame de DNA não só se faz por meio do sangue. É possível realizar tal identificação por meio dos fios de cabelo, pedaços de unha e de pele. Além do exame de DNA servir para identificar a paternidade, quer dizer, o que é paternidade? É se aquela criança ela é filha realmente daquele pai. Às vezes, a mulher ficou grávida, o pai foi embora e ele não sabe se realmente, ele não acredita, então precisa se fazer esse exame de DNA. Mas também, por exemplo, alguém está desaparecido, certo? Foi encontrado morto e precisa identificar aquele corpo, então aquele corpo também é passar por esse exame de DNA, usando os fios de cabelo, certo? Pedaços de unha ou de pele, para saber se aquela pessoa realmente é aquela pessoa que estava desaparecida, certo? Vamos conhecer agora também vamos falar um pouquinho agora sobre as células. O corpo humano e o corpo da maioria dos seres vivos são formados por milhões e milhões de pequenas partes vivas chamadas de células. Vocês sabem o que é célula? É a menor unidade do nosso corpo. Vamos estudar agora a parte de uma célula. As células, em sua maioria, só podem ser vistas com a ajuda do microscópio. Estes aparelhos são capazes de aumentar a imagem da célula em até 1000 vezes. As células não são todas iguais, têm formas e funções diferentes. Geralmente, a célula é formada por 3 partes, que são membrana, citoplasma e núcleo. Vamos lá, membrana envolve e protege a célula. Por ela entram substâncias como a água, os alimentos, o oxigênio e saem outras substâncias que não servem para a célula. Citoplasma é a parte compreendida entre a membrana e o núcleo. Nessa região estão contidas estruturas responsáveis por várias funções, como a nutrição, a respiração celular, transporte de substâncias, etc. Núcleo. Nele estão os genes, estruturas responsáveis pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos, como a cor dos olhos, do cabelo e da pele. O núcleo é responsável pelo controle das funções celulares, inclusive o controle da divisão celular, reprodução celular. Os seres vivos se dividem em unicelulares, formados por uma única célula, como as bactérias e os protozoários, ameba, por exemplo, e pluricelulares, formados por mais de uma célula, como os vegetais, os fungos, todos os animais. O ser humano, assim como os outros animais, possui milhões de células. Ele é um exemplo de um ser pluricelular. Vamos falar agora sobre as características das células. Quanto ao tamanho, as células podem ser macroscópicas ou microscópicas. Macroscópica quando pode ser vista a olho nu, exemplo, a gema do ovo. Nesse caso, a gente não precisa de do microscópio para ver essa célula, né? A gente sempre vê quando a gente está utilizando o ovo para fazer um bolo, para fritar, para cozinhar, a gente vai ver essa célula, certo? E microscópio é quando só são vistas com auxílio do microscópio. Exemplo, células de sangue, células dos músculos, as células nervosas e as células de gordura, certo? A parte da biologia que estuda as células é chamada de citologia, certo? Em seguida, vocês vão responder agora a página 149. Caso necessário, leiam de novo o conteúdo da página 146 a 148 e tire todas as suas dúvidas, certo? Lembrando, esse é um assunto importante para a gente poder conhecer um pouquinho do nosso corpo, certo? Um beijo, fiquem todos com Deus.